Várias redes de supermercados em Portugal estão instalando alarmes em produtos alimentares, que vai de bacalhau a salmão congelado, latas de atum e até mesmo garrafas de azeite. O valor das rendas ou aluguéis não para de subir. E o despertar desse alarme pode ser o prenúncio de dias muito piores que ainda estão por vir. E a ameaça no abastecimento de gás, energia elétrica e gasóleo, provocada pelas sanções impostas à Rússia pelo conflito com a Ucrânia, pode provocar um inverno muito mais frio e muito mais complicado para toda a Europa. Para você que está chegando no canal pela primeira vez, eu me chamo Jorge Matos, falamos aqui de Portugal. Você está no canal Câmera G. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente aos 800 inscritos que chegaram aqui ao canal com a repercussão do último vídeo, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal, isso é uma família de amigos, agradeço a vocês todos. Eu gostaria de fazer rapidamente aqui 3 colocações, pessoal. Em primeiro lugar, eu não sou o dono da verdade, correto? Eu informo aqui, eu pego informações que eu colho em sites, em emissoras de televisão e coloco aqui, reporto para vocês. Segundo, gente, que eu não estou aqui pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém acreditar em mim. Isso é um problema da pessoa, acredita se quiser. Para mim não vai fazer diferença. Só não vou deixar de colocar aquilo que eu considero verdade para poder tentar ajudar as pessoas. E terceiro lugar, a gente nesse vídeo está falando de crise aqui na Europa. Isso aí não é um problema exclusivo de Portugal ou da Europa. O mundo atravessa uma fase difícil e isso é fato, tá? O mundo. Então, estou dando exemplo aqui, falando de Portugal, da Europa, porque é aqui que eu estou nesse momento. Caso vocês gostem do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem, ok? Então vamos direto ao assunto. Galera, então como vocês viram no título, a gente vai comentar esses fatores, né, que geraram essa preocupação do que está acontecendo com a Europa hoje. Aqui em Portugal, segundo o site Idealista News, informações vindas do Instituto Nacional de Estatística declara que Portugal teve uma inflação de 10,01% nesse último mês de outubro. E isso foi impulsionado bastante pelo valor do gás e também da habitação. Ainda segundo essa fonte, uma subida de preços como esta não se via desde o ano de 1992, para vocês terem uma ideia. E o que contribuiu muito para essa subida foram os produtos alimentares e também energéticos. Galera, em relação ao furto de alimentos, o furto que citamos ainda há pouco sobre bacalhau, lata de atum, essas coisas, garrafas de azeite, né? Segundo o Cláudio Ferreira, que é diretor da Associação de Segurança e Vigilância, parece que há um aumento considerável no número de furtos em supermercados aqui em Portugal. As pessoas pegam leite em pó, outros produtos enlatados e escondem dentro de seus casacos e de suas bolsas, e isso aumentou bastante. Segundo ele, há um comportamento desesperado dessas pessoas em subtrair esses alimentos que fica bem nítido que é para consumo próprio, que é para comer, que é para matar a fome. E segundo a PSP, Polícia de Segurança Pública aqui de Portugal, com dados baseados de janeiro a junho último, ou seja, o primeiro semestre, nesse período houve cerca de 452 casos de furto e que está havendo uma crescente, né, uma subida. E que se essa projeção se mantiver até o final do ano, terá concluído o ano com cerca de 40% de casos a mais do que o ano passado. E na concepção deles, isso está diretamente relacionado com o aumento da inflação. Evidente também que isso caracteriza a grande perda que houve no poder de compra nos últimos meses. Inclusive, galera, para quem estiver em dúvida, aí, essas informações foram pegas no site da CNN, tá? Vou colocar aí na tela a face do site, porque aqui é assim, você fala uma coisa aqui, você às vezes identifica a fonte e entra um monte de gente aqui que vem contestar, né? Mas não vai lá no site contestar o site. Eu respeito muito as pessoas que ao longo de muitos meses atrás, ou até de um ano ou dois, sei lá, começaram a fazer seus planos, pensando em vir para a Europa, pensando em vir para Portugal, porque um dia eu também já passei por isso, eu sei o que é esta ansiedade. Algum tempo atrás, a Europa não estava vivendo exatamente o que está vivendo hoje, né? A coisa deu uma piorada, vamos colocar assim, e por isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje. Então eu respeito muito, eu sei que não é fácil,
Você que hoje está aí com malas prontas, com documentação pronta, muitas vezes até comprou passagem e tudo mais, aí se depara com um vídeo desse aqui, ele pode soar um tanto assim meio que desanimador, e a pessoa às vezes nem queria abrir. Eu respeito de coração isso aí, porque embora eu vou falar o que vou falar aqui, eu sei o que é um sonho, eu sei o que é isso, já passei por isso. Então, gostaria de deixar bem claro isso. No vídeo anterior, um espectador, né, entrou lá e botou um comentário extremamente infantil, tá? Extremamente infantil, coisa do tipo: ah, só ele que pode ir para Portugal, né, com a família, eu não posso. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tem necessidade disso aqui, entendeu? O meu intuito aqui é tentar ajudar e alertar a todos, né, de algumas dificuldades que possam ser encontradas. É um momento delicado, né, um momento delicado que a Europa atravessa, devido a uma série de fatores. Teve um período pós-pandemia, que deu uma baixa aí nos casos, né? Não posso citar aqui o nome da doença. E teve uma baixa que quase que, vamos supor, que quase que zerou, vamos colocar assim. Depois, em fevereiro, começou aquela crise lá da Rússia com a Ucrânia, que desencadeou uma série de fatores, principalmente na parte que fala de energia elétrica, na parte que tem a ver com gás, gás de cozinha, com gasóleo, essa série de coisas. Porque esses países envolvidos nesses conflitos, eles eram os grandes fornecedores, em especial a Rússia, desses produtos para o restante da Europa. E devido às sanções que foram impostas, principalmente a Rússia, hoje a Europa se vê meio que refém desse fornecimento. Então isso reflete, isso repercute. Nós estamos no início de um inverno. Sabe-se que aqui, né, devido a temperaturas mais baixas, muita gente precisa desses produtos para se aquecerem e tudo mais. É uma coisa preocupante, né? Ou seja, a gente não sabe como vai ser esse inverno nesse sentido, porque há uma ameaça de desabastecimento ou de um abastecimento precário. A gente acredita que o país esteja procurando soluções para esses tipos de problemas, mas a gente vive uma grande incerteza de tudo. Tem também outro fator preocupante, que é a própria crise que está acontecendo lá, que a gente chama de crise porque o nome certo a gente não pode falar aqui, né? Porque o YouTube às vezes desmonetiza o canal ou pune o canal de certa forma. Essa crise, esse conflito, ele gera outros tipos de preocupações físicas, né, gente, de violência. E também a gente não pode entrar aqui no detalhe da coisa, mas aquelas ameaças que existem, né, a situação lá de apertar o botão e tudo pelos ares, coisas desse tipo. A gente está aqui, é o mesmo continente. Muita gente pensa, mas está distante. Não está tão distante assim, igual se possa imaginar. Então tem esse tipo de preocupação também, que é uma coisa que incute no psicológico das pessoas. O intuito do vídeo aqui é chegar para você que, mesmo estando com malas prontas, mesmo que esteja prontinho para vir, perguntar o seguinte: gente, será, olha só, que é o momento, será que é o momento de vir para cá, se deparando com todos esses fatores que hoje são negativos? Então, é uma coisa para você que está aí, você refletir. Você vai trazer família, muitas vezes com filho pequeno, e a situação é essa, que segundo os pesquisadores, segundo os grandes experts em geopolítica, em economia, de mercado e tudo mais, dizem que 2023, 2024 serão anos muito difíceis para todo mundo. Eu não estou colocando aqui, é Portugal, não, gente. Aí muita gente pode perguntar: poxa, Jorge, mas eu estou no Brasil, o Brasil também está nessa situação aí, esse impasse todo que a gente sabe qual é. E aí? Mas, gente, uma pergunta a vocês, vamos raciocinar aqui. Será que no momento turbulento, né? Vamos usar aqui uma analogia: você está sentado no teu banco, a turbulência pode te afetar de alguma forma. Quem está no banheiro também, quem está na casa de banho do avião também pode sofrer prejuízo devido à turbulência. Então, é momento de levantar, de transitar. Vamos usar esse verbo aqui, essa expressão. É momento de transitar. Eu acho que às vezes uma recuada, um passo atrás,
para se pensar melhor. Não estou dizendo aqui, não venha, não estou dizendo isso. Isso aí é um problema seu, da pessoa. Não vou entrar é aquela questão que eu falei ainda há pouco, sobre ter um sonho, ter um projeto de vida. Cada um com o seu cada um. Mas, pelo menos por hora. Mas já comprei passagem e tudo mais, gente. Isso é uma coisa que se adia. Não estou dizendo para você não vir, estou dizendo que você não deve fazer isso, de repente, nesse momento. Porque aqui, o que eu falo, as pessoas interpretam mal, às vezes, sabe? E acha que a gente tem um outro intuito, uma outra intenção. Gente, não é nada disso, eu não ganho nada com isso. Pelo amor de Deus, eu não estou ganhando nada com isso. Para mim, não vai fazer tanta diferença as pessoas virem como não virem. Eu estou dizendo, é apenas uma experiência de quem está aqui, está sentindo qual é o clima, está vendo as coisas. Os alimentos aqui estão aumentando de preço bastante. Produtos que lá em janeiro de 2021 custavam 6 euros, hoje você vai achar aí por 9, por 11, por 12. Estou falando frango, carne de porco e carne de vaca. Esses itens aumentaram bastante. Quando a gente sai para fazer compra, que a gente chega nessa parte, que é a proteína do dia, né? Esses alimentos, que a gente para no talho dentro de um supermercado, a gente fica ali, olha para uma coisa, olha para outra, vê aquilo que é menos caro. Eu, por exemplo, carne de vaca, carne de boi, hoje é luxo aqui. E a carne de porco, que talvez, ao meu ver, é uma das mais consumidas aqui em Portugal, está custando o preço médio aí, que você acha aí o quilo de itens de carne de porco a 9 euros, a 8 euros, a 10 euros. Já a carne bovina, a carne de vaca já ultrapassou a barreira dos 10 aí faz tempo. Já se encontra a 16, já se encontra a 18. E o frango, que era também uma opção bem leve, né? Também deu uma escalonada, encostou quase com a carne de porco. Então a gente fica meio que sem opção. Esse é o cenário de hoje. Então são fatores que preocupam muito. Vamos falar um pouco em relação às rendas ou em relação aos aluguéis, né, gente? Muita gente, né, como vocês sabem aí, o visto para a procura de trabalho, ele já está ativo, né? Inscrição lá pelo site. Mas muita gente, agora tem um visto, me incentivou bastante para Portugal, agora ficou tudo mais fácil, eu vou aproveitar essa onda. E lá parece que o valor que se pede de subsistência, comprovar subsistência é de 2.150, né, gira em torno disso. E as pessoas, isso aí dá para mim, eu tenho, papapá. Gente, tem que pensar em outros fatores também, tá? Porque quando a pessoa ouve falar em aluguel, principalmente quem não tem uma experiência de ter vindo já a Portugal ou que não tem nenhum parente que aqui reside, que possa passar essa informação, existe um fator que, chegando aqui, a pessoa às vezes tem um certo impacto. Quantidade de cauções que os senhorios, os proprietários dos imóveis pedem para as pessoas antecipadamente. Já vi casos 8 vezes o valor do aluguel. Na prática, se a pessoa vai alugar um T2, por exemplo, aí por 500 euros, e a pessoa ter que, às vezes, desembolsar 6 a 8 calções, 6 vezes 500 euros, já dão 3.000 euros. Isso, estamos falando aí de um T2 a 500 euros, que está até muito difícil, tá, gente? Vamos ser realistas, gente. Vamos ser realistas. T2, um apartamento de 2 quartos, ou uma casa de 2 quartos, em Portugal, você achar por 500 euros, como média, já é sonho. Lógico que há casos e casos. Tem pessoas que encontram até por menos do que isso. Mas a tendência, a probabilidade é de não encontrar, né? O T2 já está girando em torno de 600, por aí, nessa faixa. E muitas vezes o proprietário pede esse monte de calção. Eu já ouvi através da mídia aí, de grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, em que disseram que a pessoa pediu 1 ano, 12 vezes o valor do aluguel. Nesse quesito aluguel, nesse quesito renda, ainda tem um outro problema, gente. Já vi casos de pessoas que ficaram aqui meses e mais meses e não conseguiram achar. Esse valor da subsistência aí, para o visto, para a procura de emprego, não se atenham a isso, não se iludam com isso, porque as despesas que você vai ter aqui de cara, elas podem ser muito, mas muito maiores do que isso.
E outra coisa, né, na incerteza de conseguir o contrato, você precisa se alimentar, você precisa se deslocar, você precisa gastar dinheiro providenciando alguns documentos aqui e tudo mais. Tenham cuidado nesse sentido, principalmente nesse momento que é relativo ao tema que a gente aborda nesse vídeo, que é uma fase mais complicada. Toda essa preocupação, gente, que eu abordo nesse vídeo, eu também tenho. Eu também estou tenso com tudo isso, porque hoje estou conseguindo pagar minha renda, não dependo disso aqui, não ganho nada com o YouTube praticamente, eu tenho meu trabalho, né? Mas eu não sei em que vai se transformar isso. Eu tenho essa preocupação. É porque alguém pode pensar assim, poxa, mas ele está falando tudo isso aí, ó, por que ele não vem embora então? É o que eu acabei de falar lá no início, é transitar nesse momento. Não é hora de fazer grandes movimentos, você tem que observar e ver como vai ficar. Se vê que não tem jeito, você tem que procurar uma solução. Há muita coisa boa aqui em Portugal, gente. A sensação de segurança aqui é ótima. Tem alguns casinhos isolados que você ouve falar de alguma coisa, mas não se compara. O imposto que você paga aqui, você vê muito mais ele ser convertido em coisas boas para a população, né? Você dificilmente passa por uma estrada aqui esburacada. Eu nunca vi faltar água aqui em Portugal, por exemplo. Se alguém aí já passou por isso, coloque aí nos comentários. Energia elétrica também nunca vi faltar aqui onde eu moro. O nível escolar é excelente, o nível das matérias, né, ser muito mais aprofundadas, né, a matemática, a ciência, as coisas, o ensino de língua nas escolas e a maneira com que a escola lida com essa coisa da educação. A cultura de Portugal é muito rica, série de coisas bacanas, monumentos, com a história de Portugal lá desde dos romanos para cá, do ano de 1200, então assim, Portugal tem muita coisa bacana, muita paisagem. A pessoa que se instala aqui com o tempo, ela tem mais facilidade dela acessar um outro país aqui da Europa, né? E não tira a razão da pessoa ter seus motivos para querer vir para cá. Mas a gente tem que falar sobre tudo, o lado bom e o lado ruim. Eu quero fazer um trabalho aqui no canal neutro. Isso aqui é bom, aquilo ali não é, aquilo é bom, aquilo lá não é. Sem tendências nenhuma. Para você assistir meu vídeo e falar, bom, eu acho que ele está falando a verdade, porque não ganho nada falando só bem ou só mal. Eu digo tudo isso porque eu penso assim, muitas vezes um erro de cálculo, a pessoa fazer uma coisa num momento inadequado, ela pode estar gerando um trauma para ela, um problema para ela de ordem emocional, financeiro, durante um tempo que vai ficar às vezes aqui passando por privações, e também um problema para o país também, né, gente? Mas como assim, Jorge? Sim, um problema para o país. No caso de um adoecer de um parente, alguma coisa, você vai estar ajudando a aumentar o fluxo no Sistema Nacional de Saúde e coisas parecidas com isso. Tem também o fato de que os casos daquela doença pela pandemia parece que voltaram a subir aqui em Portugal. Se comenta que nos próximos meses, talvez, alguma regra já deve ser adotada. A coisa tende a se agravar às vezes por causa do frio. Geralmente é uma ocasião onde a propagação é maior, então também há essa preocupação. Então, gente, eu penso assim, antes de pensar em ir para o aeroporto, para vir para cá, para a Europa, para Portugal, em que você olha para os teus filhos lá na cama, deitadinho ainda, né? Pensa, poxa, será, né, que amanhã ou depois eu passando por alguma privação, alguma coisa, será que eles merecem isso? Porque eu não tive paciência, porque eu não controlei minha ansiedade? Tá entendendo, gente? Pense nisso. Você em outro país, você não pode nem reivindicar muita coisa, porque as leis são diferentes, você não tem nem a quem recorrer. Você simplesmente vai tentar resolver o problema o tempo todo. E Deus queira que consiga resolver. É isso que eu falo. Na minha opinião, isso aqui fica a critério de cada um, não é o momento. Muitos chamam youtuber de influenciadores. Eu não gosto desse termo, porque influenciar parece estar subestimando a capacidade da pessoa de tomar uma decisão. Eu não estou aqui influenciando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou só trocando experiência, passando um pouquinho da minha experiência para vocês e também recebendo a experiência de vocês através dos comentários. Então é uma troca de experiências. Eu não uso esse termo influenciador porque eu não acho justo isso, não acho legal. Galera, então o bate-papo de hoje foi esse, tá? Agradeço muito a vocês pela atenção. Param e reflitam um pouquinho sobre essas palavras, tá? A intenção minha foi a melhor possível e estaremos juntos
num próximo vídeo, na semana que vem. Beijo no coração.